E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a instalação dessa distro aí que vocês vão ver na sequência. E eu já de início eu vou pedir para vocês no final deixar, depois que vocês assistirem, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam e qual é a nota que vocês dá para essa distro, tá? É uma distro bem fácil de usar para você aí que usa o Linux e gosta de facilidade, é uma distro bem fácil de usar, tá? Então eu só vou pedir para vocês assistir até o final e no final eu quero que vocês avaliem a distro e deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Já está disponível aqui na descrição do vídeo o link dessa distro que eu vou mostrar para vocês. E eu só quero que vocês no final comentem aí o que vocês acharam dessa distro. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo. Certo, pessoal, então vamos fazer a instalação do BRTF Linux. Aqui é a tela de boot. Vamos escolher aqui a primeira opção, dá um Enter. Pessoal, o BRTF Linux tem uma senha, tá? A senha é Evolutio, esse nome que está aparecendo na tela aí agora para vocês. Evolution. Certo, pessoal, vou ajustar a resolução de tela. Aqui em monitor, vou jogar a resolução do meu monitor aqui, que é 1366 por 768, 16 por 9. Beleza, pessoal. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês primeiro a instalação. Depois da instalação eu explico para vocês mais sobre o sistema, certo? Esse sistema foi feito com o Penguin Eggs. Eu vou clicar duas vezes aqui em instalação do sistema. Aqui, pessoal, é pedido novamente a senha para vocês. A senha é Evolutio. Então aqui, pessoal, é o Calamares, o instalador do sistema. Aqui é o seguinte, vamos dar um próximo aqui. Aqui você já escolhe a sua região aí. No caso aqui, meu é São Paulo. Se você tiver em outro local, você seleciona aqui com o mouse. Certo? Vamos dar um próximo. Aqui você vê o seu teclado, se está tudo correto. Ok, próximo. E aqui você tem as opções de personalizar o particionamento, criar swap ou não. No meu caso aqui eu vou deixar a primeira opção, que é apagar o disco. Vou dar um próximo. Vou colocar aqui o meu nome do computador, criar uma senha. E agora vamos dar um próximo. Clicar em instalar. Instalar agora. Certo, pessoal. Essa etapa de instalação, como eu sempre falo com o instalador Calamares, é automático, tá? Então, daqui para frente, você não vai ter mais praticamente interação com o sistema, ele vai fazer tudo isso sozinho. E daqui a pouco, pessoal, eu já vou entrar com ele instalado na minha máquina. Beleza, pessoal? Esses slides aqui são 6 slides. Certo, pessoal, concluí a instalação aqui. Agora eu vou clicar em concluir e já reiniciar o computador. E na sequência eu já mostro para vocês o que tem essa distro, beleza? Certo, pessoal, estou com ele aqui já instalado na minha máquina. Eu preciso, como eu sempre falei para vocês, atualizar o sistema, tá? Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é já clicar aqui nesse escudo, ele está com a bolinha laranja em cima, significa que tem atualizações. Vamos clicar em OK. E aí ele me diz que há 21 atualizações selecionadas e eu vou clicar em instalar atualizações. Certo? Vou clicar em OK. Vou colocar a minha senha que eu criei na hora da instalação. Certo, pessoal,
aqui foi atualizado, agora é necessário reiniciar o computador, vou fazer isso agora. Reiniciei, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que traz essa distro, tá? Bom, pessoal, para começar, essa distro ela já dá suporte a impressoras HP. Vocês já podem observar aqui na barra de tarefa que o HP Lip já está funcionando, já está habilitado aqui, ou seja, já está pronto. Se você tem uma impressora aí da HP, você só vai precisar clicar aqui em cima após instalado e adicionar a sua impressora, que já vai funcionar perfeitamente. Vamos ver aqui o que tem mais nessa distro. Bom, pessoal, ela traz os aplicativos padrão de sistemas baseado no Linux Mint e no Ubuntu. Inclusive ela traz aqui o Arpinator, que é um programa para compartilhar desktop, acessar sua área de trabalho remota. Na parte de escritório, pessoal, o LibreOffice 7.1 já vem instalado em português, com corretor. Gráfico, ela traz o GIMP, na versão mais recente, e o Inkscape, certo? Além do Pix, que é um programa de imagens também, de visualizador de imagens. E, pessoal, ela traz aqui na aba Internet uma coisa interessante. Além dela trazer aqui o Transmission, que é um programa para baixar torrent, ela vem com Chrome instalado, Firefox, e ela tem uma coisa interessante aqui, que é o aplicativos web. Você consegue criar aqui por meio desse aplicativos web, pessoal, um botão de atalho para o seu site favorito. Por exemplo, se você desejar criar, eu vou criar um aqui para mostrar para vocês. Imagine que vocês desejam criar aí vamos criar aqui para YouTube. E aí eu faço o que aqui? Eu coloco youtube.com. Aí eu vou clicar em OK e beleza, vou fechar. Agora eu volto aqui, ó. Vou novamente em internet, aplicativos web, e você já pode observar que o ícone do site YouTube já está disponível aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu já irei acessar o YouTube, certo? Bom, vamos lá. Em multimídia, pessoal, ela traz o celuloide. E com respeito aos codecs multimídia, pessoal, talvez se você clicar aqui, dê um erro. Vamos ver aqui. Deu um erro, beleza. Mas nesse caso, você faz o que? Você vem aqui em administração, Synaptic, coloca a sua senha. E aqui você vai pesquisar por Ubuntu Restricted e você vai dar um Enter. Você vai selecionar aqui, no caso, isso aqui é baseado no Ubuntu, então você vai selecionar aqui Ubuntu Extras, ó. Então aqui ele já vai marcar para vocês essas duas opções, que é justamente o suporte a multimídia, a MP3, a DVDs e essas coisas que vocês precisam aí, tá? Então é só marcar isso aqui, eu não vou marcar agora, tá? Só marcar isso aqui, você já habilita os plugins multimídia no sistema. Certo, pessoal? Bom, pessoal, é o seguinte, essa distro, ela dá suporte a Snap, certo? Flatpak, certo? Wine. Então, a distro já dá suporte para esses três plugins, certo? Sem falar que ela dá suporte ao .deb, o SH e também aos pacotes RUM, certo? Vamos ver aqui as informações do sistema. Deixa eu ver aqui sobre memória para vocês terem uma ideia. Free-H. Memória total, ela tem 3 GB, é 2.9 alguma coisa. Ela está usando no momento menos de 1 GB aqui. E ela tem disponível aproximadamente 2 GB. Tá? Mas nós também aqui não estamos usando nada, não estamos fazendo nada. Como ela é baseada no Ubuntu e no Linux Mint, pessoal, é recomendado você ter 4 GB de memória e um dual core, porque o Cinnamon não é tão leve, tá? Mas se você tem esses requisitos, essa distro é ideal, tá?
Certo, pessoal? Uname-A, para vocês verem a informação. Então, o sistema é baseado no Ubuntu. No final eu vou explicar mais sobre essa distro, pessoal. Aguenta aí que no final eu explico para vocês como essa distro foi feita. Vocês podem observar aqui por meio do Screenfat, pessoal, que ela é uma distro baseada no Linux Mint, BRTF Linux. Ela vem com o kernel 5.4.0, é baseado no Ubuntu 20.04, que é o LTS, certo? Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês o seguinte. Essa distro, na realidade, é apenas uma personalização do Linux Mint, tá? É uma personalização feita por mim. Eu dei esse nome de BRTF Linux, mas na realidade, como vocês viram, ela é um Linux Mint. Vamos pegar as informações do sistema aqui, ó. Vamos lá, informações do sistema aqui, ó. Aqui está mostrando o BRTF Linux porque eu personalizei, tá? Mas na realidade é o Linux Mint, simplesmente personalizado, tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte, ela traz, eu coloquei aqui, agora já que vocês sabem que foi uma personalização minha, eu coloquei aqui, pessoal, também o Ubuntu Software, ou seja, ela além de ter o GNOME, além de ter a loja de software do Linux Mint, ela também tem o GNOME Software aqui, que é do Ubuntu, certo? Então ela tem as duas lojas, você pode entrar tanto por aqui quanto por aqui. Vamos abrir aqui o GNOME Software. E aqui, pessoal, o GNOME Software é uma loja bem completa, vocês sabem disso. E além disso, a própria loja aqui, que é a do Linux Mint. Vamos entrar nela para vocês verem. Certo? Essa é a loja do Linux Mint. Então, eu coloquei essa já vem por padrão, eu coloquei a outra. Eu também coloquei aqui, pessoal. O BlitBit. O BlitBit, pessoal, na realidade é semelhante ao Cclean do Windows. Você consegue, por meio daqui, dar uma ajustada aí no seu HD, corrigir vários problemas, fazer com que seu sistema fique um pouco mais rápido. Então, é a mesma função do Cclean, isso aqui. Essa personalização aqui, pessoal, só foi possível por causa do Penguin Eggs. Se você não sabe o que é o Penguin Eggs, é um projeto do Piero Proietti, um italiano. Esse projeto, o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de você gerar uma distro. Você personaliza a partir de uma outra e você consegue gerar a sua própria distro. Se vocês quiserem saber mais sobre o Penguin Eggs, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site dele e você pode dar uma olhada lá na documentação, dar uma lida, que é bem interessante. E se você observar, o Linux Mint é totalmente diferente. Esse painel aqui ele é totalmente diferente. Você vê que eu coloquei aqui um vermelhinho aqui, ó, na barra de rolagem. Aqui vocês podem notar que está um azul claro. E aqui na borda externa também tem um azulzinho mais escuro um pouco. Isso aqui foi personalizado também. Você consegue fazer isso aqui, certo? Se você tiver curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui os papéis de parede que eu mesmo criei. Personalizar aqui, vou entrar aqui na alterar plano de fundo. E aqui eu deixei alguns papéis do próprio Linux Mint, mas eu criei alguns aqui, pessoal, como esse, por exemplo. Esse aqui foi criado, esse aqui também, esse aqui. Aqui em Juliana eu adicionei vários papéis aqui, os do próprio Debian, eu coloquei aqui vários, certo? Esse aqui do Debian ficou bem funcional, como eu falei para vocês, o suporte a impressoras da HP já está pronto aqui. No caso do Bluetooth aqui, você vem aqui em administração e vocês vêm aqui em Synaptic e aqui você digita Bluetooth, ó. Aqui, pessoal, você vai habilitar o Blueman aqui, ó. Você também vai habilitar o Blue Devil. Ele já faz, quando você habilita o Blue Devil aqui, ele já vem com várias dependências juntas. Na realidade, só essas duas opções aqui, pessoal, já é o suficiente. Vamos simplesmente aplicar aqui, ó.
Certo, pessoal, nesse caso, o que nós vamos ter que fazer é apenas reiniciar. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Olha aí, pessoal, eu reiniciei e você já pode observar aqui que realmente o Bluetooth já está habilitado aqui. É só clicar em cima, vir aqui em serviços locais, trocar isso aqui para Blueman, vir aqui em transferir e mudar aqui para download, por exemplo, aceitar arquivos de dispositivos confiáveis, aplicar, volta novamente aqui, vem em adaptadores, deixa ele automaticamente. Você pode decidir o que quer aqui, eu vou marcar aqui sempre visível, ok. E aí você já pode mandar os seus arquivos por Bluetooth aqui para distro, tá? Por BRTF Linux. E aqui na loja você já pode observar aqui que se você tiver placas de vídeo da NVIDIA, você já pode também habilitar ela por meio daqui, tá vendo? Aqui você vai clicar e vai fazer a instalação. Certo, pessoal? Então é isso aí. Essa distro está pronta. Eu inclusive mandei ela para o Google Drive. Se você desejar experimentar ela aí, para você ver como ficou, tá? É apenas um hobby, lembrando que isso não é profissional, pessoal, não é uma distro, é apenas uma personalização do Linux Mint e do Linux Ubuntu, tá? Foi baseada nos dois, ou seja, eu peguei os dois sistemas e fiz uma modificação, tá? E gerou, e consegui gerar essa modificação aqui que vocês estão vendo. Vou abrir aqui o navegador de internet, que vocês vão observar que se você tivesse no Linux Mint, por exemplo, você já ia entrar com a página do Linux Mint. Eu vou abrir aqui e vocês vão notar que ela vai entrar que o Firefox vai entrar numa página padrão, certo? Aqui é a página padrão do Firefox. Olha só, bem moderno, a última versão do Firefox, bem caprichado mesmo aqui. Vou colocar tema do sistema, vou salvar o tema. E aí tá aí, ó. Pessoal, além do Firefox, eu também instalei aqui o Chromium. Vou até mostrar para vocês. Então tá os dois navegadores instalados aqui na distro. Certo, pessoal? O que vocês acharam aí da brincadeira? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa personalização que eu fiz aqui no Linux Mint. Diz aí o que vocês acharam, faz o comentário de vocês. Se vocês quiserem experimentar essa brincadeira, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem clicar nele, baixar aí e fazer um teste aí. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Agradeço a vocês pelo vídeo, por essa brincadeira e espero vocês no próximo vídeo. Abraços!